Olá, meu nome é Seth, deixe o like e inscreva-se no canal. Locais assombrados ou outra dimensão, talvez uma viagem para Sete Além? Veremos um desses casos nos relatos de hoje. Então, sem mais demora, vamos para o relato. O próximo relato é de um entregador que trabalha pelas noites de Minas Gerais. Uma noite difícil de esquecer, eu diria. Oi, meu nome é Rafael, moro em Contagem, Minas Gerais, e isso aconteceu recentemente, em 2024. Eu trabalho como motoboy à noite, então já estou acostumado com rua vazia, silêncio, iluminação ruim. Essas coisas não me assustam mais, ainda mais em lugares que eu conheço bem, onde passo praticamente todos os dias. Mas o que aconteceu comigo esses dias foi diferente. Era uma entrega comum, perto do meu trabalho. Um lugar tranquilo, nada fora do normal. Eu parei a moto, entreguei o pedido e voltei normalmente para a rua principal. Só que, quando eu cheguei lá, alguma coisa não batia. Eu simplesmente não reconheci onde estava. Era a mesma rua, pelo menos era o que deveria ser, mas parecia completamente diferente. Deserta demais, silenciosa demais. Não tinha ninguém, nenhum movimento, e isso já era estranho para aquele horário. Eu fiquei parado por alguns segundos, tentando entender, olhando para os lados, tentando identificar algum ponto de referência, mas nada fazia sentido. Era como se eu nunca tivesse passado por ali antes. E o mais estranho não era só o lugar, era a sensação. As luzes pareciam mais fracas, como se tudo estivesse com pouca cor, meio apagado, quase em preto e branco. Difícil explicar, mas parecia que o ambiente inteiro tinha perdido a vida. Mesmo assim, eu subi na moto e segui no sentido que eu achava que era o certo. Não tinha muita opção, só confiar no instinto mesmo. Enquanto eu andava, aquela sensação ruim só aumentava. Um desconforto estranho, como se eu estivesse no lugar errado, como se aquilo ali não fosse exatamente onde eu deveria estar. E aí, depois de alguns minutos rodando, tudo voltou ao normal. As luzes ficaram fortes de novo, as cores voltaram. O movimento apareceu e do nada eu reconheci tudo. Cada esquina, cada detalhe. Eu estava na rua do meu trabalho. A mesma rua que eu passo todo dia. E por alguns minutos, eu simplesmente não fazia ideia de onde estava. Até hoje, eu não sei explicar o que foi aquilo. Não sei se foi cansaço, algum tipo de confusão mental, ou algo que realmente aconteceu ali naquele momento. Mas uma coisa eu sei, nunca tinha sentido algo assim antes. E depois de ver que outras pessoas já passaram por coisas parecidas, eu resolvi contar. Obrigado por ler meu relato. Este próximo relato é de uma família que estava curtindo uma viagem até que algo não parecia certo. Alguns lugares deixam impressões no tempo, marcando profundamente um lugar, ou talvez marcando profundamente a memória de alguém. Oi, meu nome é Renata, moro em Campinas, aqui no estado de São Paulo, e isso aconteceu comigo no ano de 2018. Eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas, sabe? Coisas sobrenaturais ou algo assim, mas o que aconteceu comigo e com a minha família naquele dia, até hoje não tem explicação. E não foi só comigo, várias pessoas estavam lá. A gente estava voltando do litoral, depois de um fim de semana comum. Já era hora do almoço e todo mundo estava morrendo de fome, então decidimos parar no primeiro lugar que aparecesse depois da serra. Foi aí que vimos aquele restaurante. Ele ficava em um ponto mais alto, dava para ver da estrada. Paramos sem pensar muito. O lugar era simples, bem antigo mesmo. Tinha um fogão a lenha no meio, daqueles bem tradicionais. A comida era maravilhosa.
Parecia comida caseira de interior, bem temperada, coisa que hoje em dia é difícil de encontrar. Mas desde o começo tinha algo estranho. O lugar estava cheio, várias mesas ocupadas, mas quase não se ouvia conversa. Era um silêncio meio incômodo, sabe? Como se o som ali não se comportasse normal. Eu lembro que fui até uma das janelas, eram grandes, todas abertas, e ventava muito. Lá fora só tinha um quintal meio abandonado, mato alto, algumas galinhas, mas não tinha mais nada. Nenhuma casa, nenhuma estrada por trás, nada que explicasse como aquele lugar funcionava ali. As pessoas que trabalhavam lá eram senhoras já de idade, todas com roupas simples, aventais, lenços na cabeça, muito educadas, muito simpáticas, mas ao mesmo tempo parecia que elas não pertenciam àquele tempo. Depois de comer, fomos pagar e ficamos olhando uma parte que parecia uma vendinha. E ali ficou ainda mais estranho. Só tinha coisa antiga. Doces, brinquedos, biscoitos. Tudo que parecia ter parado no tempo. A gente até comprou algumas coisas por nostalgia. Quando saímos, ficamos um tempo no estacionamento conversando. E foi aí que eu senti algo esquisito de verdade. A estrada estava ali, os carros passavam, mas o som era muito baixo, quase inexistente. Um silêncio pesado, difícil de explicar. Mesmo assim, fomos embora. No caminho, a gente comentou bastante sobre o lugar e combinou de parar lá de novo quando voltássemos. Só que aí veio a pandemia e demorou um tempo até viajarmos de novo. Quando finalmente voltamos ao litoral, já estávamos certos de parar lá, mas o restaurante simplesmente não estava mais lá. Nem na ida, nem na volta. A gente até achou que tinha passado direto. Então paramos em um posto e perguntamos. Mas ninguém conhecia aquele lugar. Ninguém. Nem como restaurante antigo, nem como algo que fechou, nada. O frentista ainda falou que naquela região nem tinha muitos lugares para comer. E isso foi o mais assustador, porque a gente lembra de tudo com detalhes. Não foi um sonho. Não foi só uma pessoa que viu, todo mundo viveu aquilo. Até hoje, sempre que passamos por lá, a gente procura, mas nunca mais encontramos nada. Nenhum sinal de que aquele lugar existiu um dia. Às vezes a gente até brinca, falando que almoçou em outro lugar, em outra realidade, talvez. Mas no fundo, ninguém acha isso tão engraçado assim. E é isso. Obrigado por ler meu relato aqui no canal. Este próximo relato é de um jovem que estava no caminho para a faculdade, mas algo estranho aconteceu. O nosso estado mental pode afetar como vemos o mundo, ou talvez seria algo diferente? Oi, meu nome é Lucas, moro em Osasco, São Paulo, e isso aconteceu em uma segunda-feira à noite no ano de 2023. Naquele dia, eu não estava bem. Eu estava passando por alguns problemas pessoais. E aquilo já vinha me desgastando há um tempo. Quando saí de casa para ir para a faculdade, eu já estava com a cabeça cheia. E quando cheguei no ponto de ônibus, fiquei ali sozinho por uns 30 minutos. Durante esse tempo, eu comecei a chorar. Baixinho, tentando não chamar atenção, mas chorando de verdade. Era aquele tipo de choro silencioso, que vem mais do peso na mente do que de algo específico. O ponto estava vazio, só eu e aquele momento, até que o ônibus chegou. Eu entrei normalmente, passei pela catraca, mas aí acontece a primeira coisa estranha. Eu não lembro do trajeto. É como se tivesse um corte, um apagão. Porque, do nada, eu já estava descendo no ponto perto da faculdade. Só que não era o mesmo lugar. Os prédios estavam diferentes. Não era uma mudança pequena. Era tudo estranho. As construções pareciam outras. A disposição das coisas parecia errada. E mais do que isso, tinha algo na energia do lugar. As pessoas que estavam ali pareciam normais, mas ao mesmo tempo, não pareciam. Eu segui o caminho até a faculdade, meio no automático,
tentando me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Eu pensei que podia ser meu emocional, que eu estava abalado e talvez estivesse percebendo tudo de forma diferente. Mas a sensação não passava. Era como se alguma coisa estivesse fora do lugar, como se eu não devesse estar ali. Um incômodo que não dava para explicar, só sentir. Só que, quando eu entrei na faculdade, tudo simplesmente parou. A sensação sumiu, do nada, como se nunca tivesse existido. Aquele peso, aquela estranheza, evaporou completamente. E isso, de alguma forma, foi ainda mais assustador. Eu fui para a sala, sentei na minha cadeira, tentando agir normal, até que uma amiga minha olhou para mim e perguntou onde eu tinha comprado o cordão que estava no meu pescoço. E foi aí que tudo ficou ainda mais estranho, porque eu não lembrava. Eu automaticamente respondi que não sabia, e quando olhei para o cordão eu senti um arrepio. Era como se eu estivesse vendo algo que era meu, mas ao mesmo tempo não era. Eu lembro de ficar encarando ele por boa parte da aula. A única coisa que eu consigo lembrar até hoje é que tinha uma pedra preta, leve, diferente. Mas fora isso, nada. Nenhuma memória de ter comprado, ganhado ou visto aquilo antes. No final da aula, eu fui tirar o cordão. E ele não estava mais lá. Simplesmente sumiu. Na hora eu achei que tinha deixado cair, procurei na mochila, no chão, mas nada. Minha amiga viu eu procurando e perguntou onde estava o cordão. E mais uma vez, eu só consegui responder que não sabia. Como se aquilo nunca tivesse existido, mesmo ela tendo visto. E para piorar, quando eu fui embora e voltei para o ponto de ônibus, tudo estava normal de novo. Os prédios eram exatamente como sempre foram. Nada diferente. Nada estranho. Não era o mesmo lugar que eu vi quando cheguei. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Se foi coisa da minha cabeça, se foi algum tipo de apagão, ou se por algum motivo eu realmente estive em outro lugar por alguns minutos. Mas o cordão é o que mais me incomoda, porque alguém viu e depois ele simplesmente deixou de existir. Eu nunca contei isso para ninguém até agora, mas senti que precisava colocar para fora de alguma forma. E é isso. Obrigado por ler meu relato aqui no canal. Caso tenha apreciado, considere deixar o seu like e se inscrever para acompanhar os próximos relatos. Se tiver algum relato, envie para o e-mail na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agradeço por ter acompanhado até aqui e recomendo cautela ao andar pela cidade, pois até mesmo os lugares conhecidos podem trazer experiências sobrenaturais.